Começa agora o Geração V, teu programa de comentário político jovem da Rádio Observador, feito em parceria com o Ovoto, que no rescaldo da primeira volta das eleições presidenciais promove um debate com apoiantes dos dois candidatos que vão disputar a segunda volta no dia 8 de fevereiro. Eu sou o Vasco Galhardo e tenho à minha direita o Ricardo Reis, deputado do Chega e apoiante de André Ventura, e à minha esquerda André Abraão, apoiante de António José Seguro. Olá, meus caros, como estão? Olá, tudo bem, Vasco? Antes de mais, agradecer também o convite e cumprimentar aqui também o André. Muito bem. Preparado, Olá, André? Vasco, agradeço o convite, dar os parabéns ao Eu Voto pelo trabalho que tem feito de informação, sobretudo nestes períodos eleitorais, e cumprimentar-te e cumprimentar também o Ricardo e sobretudo os nossos ouvintes. E espectadores também, que também podem ver no YouTube. Ricardo, começo por ti. André Ventura dizia que ia ganhar a primeira volta e acabou por ficar a mais de 7% de distância de António José Seguro. O que é que aconteceu? Bom, antes de mais dizer que há algo que falha muitas vezes na comunicação social e que eu acho que é importante referir, que é quem foram os grandes derrotados também da primeira volta, porque se é verdade que António José Seguro passou em primeiro lugar à segunda volta, André Ventura passou em segundo lugar à segunda volta e aqui são sim os grandes vencedores desta primeira volta, eu não posso deixar de dizer que é importante referir a grande derrota que Luís Montenegro teve nesta primeira volta, porque o candidato que apoiava foi amplamente esmagado com um resultado pequenino e que acabou inclusivamente por demonstrar a fragilidade daquilo que é o apoio deste governo a qualquer candidato, que acaba por ser até se calhar uma marca negativa. Acha que a culpa foi do candidato ou do apoio do Primeiro-Ministro? Eu aqui vou dividir um pouco as culpas, porque também acredito que possa ser feita a interpretação de que um candidato apoiado pelo governo poderia representar, no fundo, uma extensão de Montenegro em Belém, o que não seria aquilo que os portugueses desejavam. Aliás, não é o que os portugueses desejam, como demonstraram, inclusive. E a segunda grande derrota, tem que dizer, para aquela extrema-esquerda, que toda junta teve uma ninharia do eleitorado e uma vez mais se mostrou insignificante, o que, a meu ver, é bom para a democracia que estejam mesmo reduzidos àquele mínimo. Continuando com a tua questão, Vasco, relativamente a André Ventura. Bom, uma coisa é certa, uma coisa histórica aconteceu. Nós tivemos a segunda volta desta Terceira República e isso demonstra bem uma coisa. Demonstra que os portugueses confiaram em André Ventura para liderar o espaço à direita, o espaço não socialista, como aliás pudemos ver pelos resultados. Tivemos Coutinho de Figueiredo, sim, com um resultado expressivo, mas que não chegou perto de André Ventura. Tivemos Luís Marques Mendes, considerando aqui o espaço não socialista nos seus eleitores, que teve um resultado pequenino, e eventualmente até alguns eleitores de Gouveia e Melo que podem integrar esse mesmo espaço. Mas aquele que foi escolhido como líder da direita foi André Ventura. Portanto, isso sim é uma grande vitória que agora nos permite disputar esta segunda volta com uma certeza, que a direita venceu a primeira volta, porque somando os resultados à direita é um resultado muito mais expressivo que aquele resultado que foi o da esquerda toda combinada. Portanto, sim, André Ventura, a liderar a direita, deu a vitória à direita. André, e tu esperavas este resultado de António José Seguro, porque contra tudo o que diziam as sondagens, com mais 30% dos votos, superou todas as vossas expectativas, presumo? Eu não diria que superou todas as nossas expectativas. Nós tínhamos desde o início e sobretudo com o aproximar da campanha, mais do que refletindo sobre sondagens ou não sondagens, tínhamos uma profunda crença que havia uma grande parte dos portugueses que queriam um Presidente da República diferente. Um Presidente da República que fosse sério, que fosse decente e que fosse também capaz de equilibrar o sistema político que neste momento está bastante virado para essa direita. Achas que isso ajudou então, não é? As pessoas pensarem que não queriam ter mais um Presidente de direita quando o país está todo virado à direita? Eu creio que poderá ter contribuído, mas o mais importante eu centrar-me mesmo na figura de António José Seguro. Uma pessoa séria, uma pessoa decente, um de nós verdadeiramente. Eu acho que estes anos afastados da política partidária, estes 10 anos, foram muito importantes para António José Seguro e sobretudo para os portugueses, para perceber que António José Seguro, ao contrário de outros candidatos, nomeadamente o deputado André Ventura, que foi candidato a 5, 6 eleições nos últimos 5, 6 anos, não vive só da política. Não vive só da política e sobretudo veio com esse espírito de missão. Com este sentido de servir o país, de servir a República. Ele podia perfeitamente ter continuado a sua vida como empresário, seja na área vitivinícola, como professor, mas quis verdadeiramente dar este serviço ao país. Ele diz muitas vezes, sair do sofá
e contribuir para um futuro melhor, para um futuro diferente. E esta candidatura, este movimento de esperança, já não é uma candidatura, mas mesmo um movimento de esperança, representou isso mesmo. Foi capaz de dar essa esperança que os portugueses tanto precisam, e para os portugueses, eu creio, por este resultado expressivo também que nos deram, e que eu acredito que nesta segunda volta será muito mais expressivo, e dizer que contamos com todos. Esta candidatura é mesmo uma casa aberta. Nós não perguntamos às pessoas se têm um cartão partidário, se não têm, de que partido são, em quem votaram na primeira volta ou nas últimas eleições. Isto é uma candidatura de todos os portugueses. Ao contrário do deputado André Ventura, que quer ser o líder da direita, esta é uma candidatura de todas e de todos os portugueses, sejam de direita, sejam de esquerda, tenham votado, não tenham votado. E essa casa aberta, claro, é uma casa com regras da liberdade, da democracia, do humanismo. São esses os valores que pautam a nossa candidatura, e a candidatura de António José Seguro, de um presidente que quer ser, como eu referia, de todos os portugueses. Muito bem. Ricardo, como é que tu vês estes apoios de pessoas que não são do Partido Socialista a demonstrar publicamente o apoio a António José Seguro, ou achas que são apenas contra o André Ventura? Achas que isto poderá ter o efeito reverso? Bom, há aqui uma coisa que eu tenho de destacar que o André disse, é que António José Seguro é alguém que passou pela política pelos pingos da chuva, isso é verdade, ou seja, ninguém reconhece a António José Seguro nenhum feito extraordinário. António José Seguro é conhecido por duas coisas: esteve à frente da JS e esteve durante um tempo à frente do PS. É por isto que ele é conhecido, simplesmente. Os apoios que estão a ser dados a António José Seguro, eu acho graça que é aquela história dos ditos notáveis, até alguns dizem os notáveis da direita. Bom, eu não sei se Júdice ou Mário Amorim Lopes são notáveis da direita, para ser sincero. Eu acredito, essencialmente, que aqui há uma dicotomia muito maior que direita e esquerda. É o antissocialismo, o espaço não socialista e o espaço socialista. E ao contrário do que nos tentam dizer, isto entra num outro regime ainda maior, que é o de dois espaços: o espaço do sistema e o espaço do antissistema. E o espaço do sistema, que é o espaço que apoia António José Seguro, tão habituado, no fundo, a esse mesmo espaço, como esteve durante anos e anos a fio no Partido Socialista, como é verdade que tem, e há declarações públicas recentes, a falar e a elogiar José Sócrates, de verdade, antes dos processos, não vou dizer que não, mas também após esses processos e após as críticas, não se lhe conhece uma palavra de crítica a José Sócrates, não se conhece absolutamente nenhuma crítica feita a António Costa, quando este teve que se demitir por ter um chefe de gabinete com 70 e tal mil euros nem caixas de garrafas de vinho no gabinete, e, portanto, eu volto a dizer que é alguém que talvez mostre pura e simplesmente isso, uma verdadeira marioneta deste mesmo sistema, que acaba por poder usá-lo facilmente para manter essa mesma teia de interesses. Portanto, o apoio desses notáveis interessa-me zero. Estou um bocadinho nas tintas, peço desculpa a expressão, mas um bocadinho nas tintas para esse apoio. Estou sim preocupado com o apoio dos portugueses comuns. E esses, eu sei que estão do nosso lado e confiam em André Ventura. Nós não precisamos de comissões de honra, precisamos dos portugueses comuns, e esses estão do nosso lado. André, podes responder à provocação. Sim, falar da carreira política de António José Seguro e referir que passou pelos pingos da chuva é risível por completo. Estamos a falar de uma pessoa que foi secretário-geral da Juventude Socialista, é verdade, bateu-se pela causa de Timor-Leste, pela sua independência, foi detido até em Sevilha, é uma história interessante e recomendo todos a ouvir essa história. Foi o primeiro presidente do Conselho Nacional de Juventude também? Fundou o Conselho Nacional da Juventude, foi presidente, foi deputado da Assembleia da República, foi secretário de Estado da Juventude, foi ministro, foi deputado do Parlamento Europeu, enfim. Eu diria que há poucos políticos em Portugal com este tipo de carreira e experiência que António José Seguro tem. Comparado até com o deputado André Ventura, bom, que se candidata até das eleições, mas a verdade é que só conseguiu ser eleito deputado da Assembleia da República. Enfim, portanto, falar de uma carreira política que passa pelos pingos da chuva é manifestamente incompreensível. Mas dizer que esta história de ser o candidato do espaço socialista e antissocialista, eu volto a referir isto, o que já referi nesta minha primeira intervenção. António José Seguro quer ser o Presidente da República de todos os portugueses. Não é dos socialistas e não dos socialistas. Nós não perguntamos a ninguém que quer apoiar esta candidatura se é do Partido Socialista, se é do PSD, se é da IEL, se tem partido ou se não tem partido. O Presidente da República deve ser este garante da unidade nacional. E a função do Presidente da República nunca poderá ser discriminar ou representar certos espaços políticos. Uma coisa são os nossos valores. E aí sim, democracia, liberdade, humanismo, a justiça social, que António José Seguro fala tanto. Esses são valores de António José Seguro. Mas António José Seguro não vem aqui para representar um espaço político qualquer. Vem para representar Portugal e todos os portugueses nas suas diferenças. Neste sentido, mas só para referir aqui uma coisa também me parece importante, Vasco. Quando se fala esta questão do antissistema,
não deixa de ser interessante que o único líder partidário que foi candidato nestas eleições presidenciais foi precisamente André Ventura. Portanto, nós estamos a falar de antissistema quê? De antissistema partidário? É que António José Seguro avançou antes de ter qualquer apoio de qualquer outro partido. Ricardo, podes responder se quiser, isto é um debate. Não, eu tenho sempre o hábito de não interromper, por isso é que eu gosto de deixar acabar, tiro a nota e depois respondo. Não, o antissistema, e quando definimos o sistema, não tem a ver com os partidos em si. O sistema democrático tem a ver... esse. Não, isso aí seria regime, não seria sistema. A diferenciação dos dois é importante. E aí não estamos naturalmente contra, apesar de haver uma larga franja, como se viu inclusivamente no primeiro plenário desta semana, haver uma franja à extrema, no caso toda à extrema-esquerda e uma larga maioria do PS, a referir que estas eleições eram quase entre um candidato democrático e um candidato antidemocrático, como se inclusivamente uma pessoa que merece o voto popular, que pode ser eleita Presidente da República, pudesse ser tida como antidemocrática, o que é completamente falso e, aliás, representa mesmo um discurso perverso da parte da extrema-esquerda e do Partido Socialista. E, aliás, importa referir, e aqui falando diretamente, e aqui falo mesmo para o eleitorado de João Coutinho de Figueiredo, para o eleitorado do Almirante Gouveia e Melo, para o eleitorado de Marcos Mendes, é que se formos a ver bem, este discurso não é novo. Nós tivemos por várias vezes na história, a esquerda e a extrema-esquerda a dizer o mesmo de outros. Adelino Amar da Costa foi chamado de fascista. Tivemos Sá Carneiro a ser chamado de fascista. Tivemos Pedro Passos Coelho, mais recentemente, a ser chamado de fascista. E nenhum deles o é. E aqui temos a prova clara de que sempre que são apelidados de fascistas pela extrema-esquerda ou pela esquerda, significa que estamos literalmente no caminho correto para acabar com aquela visão que a esquerda e a extrema-esquerda têm para o país de empobrecimento, como aliás ficou patente nos vários governos do Partido Socialista, muitos deles suportados também por essa mesma extrema-esquerda que eu refiro. Mas eu fico sem perceber que sistema é este. É antissistema de quê? Tens razão, não respondi essa parte. Tens toda a razão. Mas só dar aqui uma nota, Ricardo. Nós falamos do antissistema. Bom, se for um antissistema partidário, André Ventura é o líder de um partido. É um líder de um partido e, aliás, é preciso explicar também às pessoas e dar esta nota às pessoas de que estas eleições presidenciais são eleições sui generis, são específicas. São pessoais. São as únicas eleições onde não há, onde os partidos não têm o monopólio dessa apresentação de candidaturas. Bom, e André Ventura realmente é o único líder de um partido que foi candidato que é candidato. António José Seguro avançou muito antes do apoio do Partido Socialista. Eu apoiei António José Seguro muito antes do Partido Socialista apoiar António José Seguro. Portanto, eu não consigo compreender que antissistema é este. Se for um antissistema democrático, se for o antissistema constitucional que nós construímos, será também isso? Porque eu recordo muito bem de André Ventura defender, e aliás tive a oportunidade de lhe oferecer uma Constituição há uns anos atrás, de falar muitas vezes que queria rasgar a nossa Constituição da República Portuguesa. Bom, é um antissistema de quê? Do humanismo, da liberdade, que ataca os mais favorecidos, os imigrantes, com esses lives de xenofobia que nós vemos nos cartazes, espalhados por todo o país. Por acaso pergunto que xenofobia é essa? É que eu não vi nenhum tipo de xenofobia. Vi mensagens claras, vi mensagens diretas e vi mensagens que tinham o mais elementar bom senso. Ricardo, portanto, dizer que os chicanos têm de cumprir a lei em nada é uma coisa, Ricardo, da mesma forma que eu tenho, tu tens, o Vasco tem, todos temos. Eu nunca fui grande adepto da escola do cinismo, aliás, Diógenes nunca foi uma referência para mim, do ponto de vista filosófico, e portanto eu acho que nós também temos que nos deixar do cinismo quando fazemos um cartaz que pretende discriminar uma certa etnia, um certo grupo de cidadãos. Não pretende discriminar ninguém. Não pretende, claramente, porque a mensagem não é todos os portugueses têm de cumprir a lei ou têm de cumprir as regras. Mas quando tu tens comunidades que cumprem menos a lei que as outras, não tem problema. Era precisamente isso que eu queria ouvir, então, Ricardo. Exatamente, mas não é uma discriminação, é uma referência a algo factual que está presente nos cartazes para que fique claro que, ao contrário de outros presidentes, de outros governos, inclusivamente, que não o fazem, nós não temos problema nenhum de dizer que eles têm de cumprir a lei da mesma forma que nós a cumprimos. É exatamente isso. Isso é precisamente uma discriminação. Não vejo dessa forma. Até porque tu estás a usar discriminação pelo ponto de vista negativo. Porque tu podes fazer uma discriminação do ponto de vista positivo. Esta não é positiva, de certeza. Dizer que alguém tem de cumprir a lei não é positivo. Só se for para o Partido Socialista. Para nós é positivo. Não se trata nada, não se trata dessa questão. Quando escolhem um grupo, quando escolhem uma etnia e fazem um cavalo de batalha, aliás, é só disso que se fala, de imigração, de grupos minoritários. Bom, não há um projeto para o país. Eu ainda não conheço uma ideia de André Ventura
Ventura. Eu também não conheço nenhuma de António José Seguro. Eu posso dar vários. Eu posso dar vários da função presidencial, não é executiva. Eu acho que o deputado André Ventura não percebeu muito bem que estas são eleições presidenciais. Percebeu perfeitamente. Mas sobre ainda este tópico da discriminação, bom, quer dizer, eu acho que parece-me óbvio, estes cartazes são claramente direcionados para uma etnia, para um grupo, e isto é o que nos diferencia dos humanistas daqueles que fazem da xenofobia o seu grande cavalo de batalha e a sua grande forma de estar na política. Para nós, para os democratas, os humanistas, para grande parte da população portuguesa, todos têm de cumprir a lei, os portugueses, no geral. Nós não fazemos generalizações perante comunidades. Nós não somos capazes de atacar pessoas só pelo facto de parecer uma entidade, uma comunidade, uma etnia. E é precisamente André Ventura que faz isso diariamente. A pergunta que faço, André, é muito simples. Então, para ti, os ciganos têm ou não têm de cumprir a lei, e para ti, os imigrantes podem ou não podem viver exclusivamente de subsídios? Sim ou não? Eu não vou entrar Eu fico mais clarificado. Eu não vou entrar nessa ratoeira porque, para mim, qualquer pessoa que esteja neste país tem de cumprir a lei, tem que respeitar a Constituição. Ok. Independentemente da etnia. Portanto, eu não vou estar aqui a discriminar pequenos grupos e a referir em específico. Fiquei clarificado que concordas com os cartazes. Estou clarificado. Não concordo com os cartazes todos. Então não têm de cumprir a lei? Porque discriminam. Os portugueses todos. Vamos aqui só fechar o assunto dos apoios. André, queria perguntar como é que tu vês o facto de Luís Montenegro não ser capaz de apoiar nenhum dos dois candidatos. Se te surpreende ou não. Luís Montenegro está numa posição difícil, é primeiro-ministro. Aliás, eu fui bastante crítico quando Luís Montenegro, sendo primeiro-ministro, apoiou um candidato presidencial. Aliás, acho que até pode, numa perspectiva de futuro, criar alguma entropia nesta cooperação institucional que tem que existir entre o Governo e a Presidência da República. Eu fui crítico dessa decisão. Bom, mas Luís Montenegro também é presidente do PSD, portanto tem esse duplo casaco. Que tem e está obviamente no seu direito de não querer apoiar ninguém. Tem dupla face. Mas a partir do momento que Luís Montenegro apoiou um candidato na primeira volta, eu acho que nesta segunda volta, pelo menos poderia dizer se tem alguma preferência por algum dos candidatos. Se é que a tem. Eu estou em crer, e pelo que conheço também do PSD, da tradição do PSD, que é um candidato naturalmente que será apoiado por grande parte do PSD, dos apoiantes de Luís Marques Mendes, enfim, da grande parte da direita democrática do nosso país, que é António José Seguro, porque tem esse chão comum que nós todos partilhamos, da nossa Constituição, dos valores da liberdade, da democracia e da igualdade. Muito bem. Ricardo, a mesma pergunta para ti. Esperavas que o Primeiro-Ministro apoiasse o candidato de direita? É assim, eu acho que o líder do PSD, Primeiro-Ministro, Luís Montenegro, deveria apoiar o candidato do espaço não socialista, como já referi. No entanto, se acho que a candidatura de André Ventura fica mais pobre sem o apoio de Luís Montenegro, não acho que fique nada mais pobre. Aliás, vê-se bem o que é que acontece quando Luís Montenegro apoia alguém. Aliás, é quase o equivalente, começa a ser a marca Montenegro semelhante à marca Cavaco Silva. É que cada vez que Cavaco Silva se pronuncia contra André Ventura numa eleição, a eleição corre sempre de feição a André Ventura, e ele já o fez nesta segunda volta, portanto fico mais confiante quando Cavaco Silva fala. Talvez também haja a marca Montenegro nesse mesmo sentido. Agora, não me espantaria, há uma diferença muito grande entre aquilo que é a elite, a cúpula do PSD, e as pessoas que votaram nos outros candidatos ditos de centro-direita. Portanto, há uma diferença aqui muito clara. Se Luís Montenegro prefere António José Seguro, em parte se calhar prefere. Eu até admito que em parte se calhar prefira. Porque é muito melhor ter alguém que nunca o vai chamar à razão, ter alguém que vai estar a servir de jarra de enfeitar, como foi Marcelo Rebelo de Sousa, ter alguém que vai estar ali pura e simplesmente a servir de adereço àquilo que é o nosso sistema democrático. Portanto, aí percebo. Porque André Ventura ia ser um Presidente da República que o ia chamar à razão, que o ia obrigar a tocar nos pontos essenciais e fundamentais, e que ia, às vezes que fossem necessários, também pedir justificações ao Primeiro-Ministro. Soubemos então ontem, quinta-feira, que vamos ter apenas um debate televisivo entre os dois candidatos, que vai ser já na próxima terça-feira, dia 27. Ricardo, o que podemos esperar deste debate? Bom, eu algo tenho que dizer, e vou aqui citar aquilo que Miguel Pinheiro disse ontem em direto aqui no Observador, que é: os portugueses ficariam muito mais esclarecidos, e ele próprio, na referência que fez, os portugueses ficariam muito mais esclarecidos se António José Seguro, e estou a citar, não tivesse medo de debater com André Ventura. Palavras de Miguel Pinheiro que eu subscrevo. Acho genuinamente que há medo
de António José Seguro, e estávamos aqui a falar de ideias, debate de ideias, de fazer 3 debates, um por semana. Acredito que fosse benéfico. Era a minha próxima pergunta, e, portanto, para o André. Sim. Acho genuinamente que há medo de António José Seguro. Há medo pela sua falta de ideias, há medo porque é alguém que não tem uma capacidade expressiva muito grande, é aquela típica pessoa que nós chamamos de nhonhó, é a mesma expressão que eu tenho. E também há, claro, aquele medo de saber que não se pode distanciar do passado do Partido Socialista, saber que está agarrado precisamente a esse passado, que nunca foi capaz de criticar Sócrates, nunca foi capaz de criticar Costa, que foi apoiante de José Sócrates, que esteve no governo de António Guterres e que sabe perfeitamente que é tão responsável pelas más políticas na saúde, com mais de 1,5 milhão de portugueses sem médico de família, na imigração, que estávamos a falar há pouco, com todo o descontrole, e sabe também a responsabilidade que tem como apoiante ou, em caso anteriormente, como governante. E daí o medo. Haver só um debate. Bom, eu espero que seja um debate esclarecedor, ainda que tenha a certeza que com 3 seria muito mais esclarecedor para os portugueses, especialmente numa segunda volta, apenas com 2 candidatos. André, António José Seguro tem medo de bater com André Ventura? Sobre esta questão dos debates e estes 3 debates propostos por André Ventura, faz-me lembrar, e vou citar um presidente americano. André Ventura precisa de 3 debates porque são 3 oportunidades para, sobre o mesmo tema, dizer 3 coisas diferentes. E nós reparámos nisso no tema do pacote laboral, na questão da TAP, enfim. André Ventura é um catavento mediático. O pacote laboral em que sentido? É um populista. Bom, em primeiro lugar, demonstrou um apoio do governo para a reforma laboral, demonstrou esse apoio público, depois percebeu que havia uma grande comoção por parte dos trabalhadores portugueses e aí deu um passo atrás e disse que votaria contra. Veremos de futuro na Assembleia da República qual é que será a posição que vai tomar. Só clarificar, não te interrompendo e devolvendo logo a palavra. Não foi isso que aconteceu quanto ao pacote laboral, eu sei que não é o tema, mas o que aconteceu foi, houve abertura à negociação, nunca houve, no fundo, uma indicação de que seria votado favoravelmente, que poderia haver negociação, sendo que após serem conhecidas possíveis medidas, percebemos que seria um pacote que não seria favorável, nomeadamente às famílias e também aos trabalhadores, naturalmente que compõem essas mesmas famílias, e como tal, dissemos que não aprovaríamos nestes termos e que estaríamos dispostos a abrir a negociação que alterasse isso. Acho que é uma posição responsável e que mostra que somos capazes de chegar a consenso. Isso é um debate parlamentar. Sim. Mas acho que é importante clarificar. Mas sim. Não, a clarificação ficou essa. Quer dizer, havia uma abertura para negociar, mas isso acho que é positivo. Não era para negociar, era sobretudo com os pressupostos que o Governo apresentou para o pacote laboral. E, portanto, nesse plano não mostrou... Não é verdade, mas percebe que as presidenciais. Mas não é verdade. E, portanto, estes 3 debates são 3 momentos para sobre o mesmo tema. André Ventura poder ter 3 posições diferentes. E mais do que isso, bom, André Ventura porque é que pretende estes debates? Um debate de 75 minutos, vamos ser completamente honestos. Depois do primeiro debate, onde António José Seguro claramente venceu. E onde cada um tinha 15 minutos para cada, não é? Cada um tinha 15 minutos, quer dizer, com 75 minutos. Parece mais do que suficiente para esclarecer os portugueses, mas eu percebo porque é que André Ventura quer estes debates, porque é uma oportunidade de lamear o debate público, é a oportunidade de interromper, de gritar, de poder deixar as suas grandes marcas, de, como eu já referi, da xenofobia, do ataque aos imigrantes, enfim, onde possa confrontar António José Seguro com estas questões também que me parecem absurdas de ligação ao PS. Claro que António José Seguro não tem vergonha nenhuma de ser um militante e de ter sido dirigente do Partido Socialista, mas estas eleições presidenciais não são eleições partidárias e tentar colar... Mas não apagam o passado da pessoa. Não apagam passado nenhum e é preciso ter orgulho no passado que António José Seguro teve. Aliás, quando se fala de José Sócrates, não deixa de ser interessante que André Ventura ainda há umas semanas referiu e admitiu que votou em José Sócrates na sua primeira eleição. Quer dizer, portanto, há ligações de André Ventura a José Sócrates. Foi desmentido. Não foi desmentido, não. André Ventura veio depois confirmá-lo também. Foi desmentido. Fazemos depois um fact-checking sobre isto. André Ventura referiu isso mesmo. E, portanto, vamos dizer que André Ventura estava com José Sócrates. Bom, António José Seguro, que foi ministro de António Guterres, porquê é que não foi convidado para o governo de José Sócrates? Precisamente porque sempre se opôs até internamente. Isto são factos, isto está mais comprovado pela história e nos registros parlamentares. Aliás, eu recordo de António José Seguro, enquanto deputado do Partido Socialista, na lei de financiamento dos partidos, quando foi proposta, foi o único deputado daquela bancada parlamentar que votou contra essa lei de financiamento dos partidos. António José Seguro sempre foi um homem livre e independente. Nunca precisou só do partido para fazer política. A política é muito mais do que os partidos. Esta eleição presidencial prova precisamente isto. Eu compreendo que para o Chega seja importante ligar o Partido Socialista a essas eleições. Quer, no fundo, fazer aqui o grande debate entre a esquerda e a direita. Mas, mais uma vez, nós nesta candidatura, neste movimento de esperança de António José Seguro,
Nós não perguntamos às pessoas que cartão é que têm ou quem é que votaram. Nós não vimos aqui representar um partido. Nós devíamos apenas representar uma visão para a sociedade, uma visão de futuro, uma visão de mudança, assente nestes princípios da democracia, da liberdade e do humanismo. Visão de mudança... E isto não é um debate, são eleições entre a esquerda e a direita. São eleições por Portugal e por visões e por formas de estar na política. Isso sim é o que os portugueses têm que decidir. Se querem uma pessoa séria, íntegra, decente, que não deixa nenhum português para trás, ou se querem um deputado como o André Ventura, que pretende ser o líder da direita, não pretende ser o presidente de todos os portugueses, como já o próprio referiu na noite eleitoral, não quer ser o presidente de todos os portugueses, quer ser o presidente de parte dos portugueses, quer ser um líder de uma direita e que, no fundo, está a instrumentalizar estas eleições presidenciais para qualquer tipo de ganho político. Porque eu não consigo acreditar que alguém verdadeiramente comprometido com a presidência da República, nestes últimos anos, é candidato a tudo e mais alguma coisa. A deputado, a autarca, a presidente da República. André Ventura vai a todas. E vai a todas, eu não consigo perceber muito bem porquê. Talvez para ganhar algum protagonismo, para se mostrar na praça pública. Agora, o compromisso com o cargo de Presidente da República não é de certeza, porque senão teria-se guardado e não seria candidato a tudo que era eleição neste país. Vasco, muito rápido, só aqui, de forma muito rápida, duas notas do que o André disse agora. Então, António José Seguro quer ser esse rosto da mudança. Como é que alguém que está na cena política há tanto tempo, tenha-se afastado ou não durante um período, mas que está na política há tanto tempo, nunca foi símbolo dessa mudança, ao dia de hoje diz que vai ser essa mudança? É que isto dá aquele ar bafiento de quem aparece do armário com o esqueleto e diz, bom, agora é que eu vou mudar. Não vai mudar nada, vai manter tudo aquilo que o Partido Socialista fez para o país que não foi positivo. E o segundo ponto, a questão dos debates. A André Ventura quer os debates para ele ameaçar, foi o que disseste, André. Eu acho uma graça que é os ditos democratas, que o André aqui tanto disse, os democratas que somos todos, na realidade, não é apenas uma candidatura, são as duas, mas aqueles que se dizem sempre e enchem a boca com democratas são aqueles que estão a tentar impedir que haja mais debates, que permita a discussão pública, permite que as pessoas estejam mais informadas e tomem uma decisão ainda mais informada. Porque é curioso, quando as pessoas se dizem muito democratas, mas quando têm medo porque sabem que não têm capacidade argumentativa em debate, como é o caso de António José Seguro, em especial contra André Ventura, saberá... Não se notou que para os comentadores, mas os comentadores, eu acho que o André Ventura nunca ganhou um debate para os comentadores. Para os portugueses, mas depois para os portugueses, resultado a António José Seguro. E também deram um grande resultado a André Ventura. Mas um melhor António José Seguro. Mas isso depois, a dispersão de votos à direita também representa isso, e tu sabes. E sabes que teve só votos de esquerda, mas teve a larga maioria também à esquerda, como é verdade. Pode ter tido ali um ou outro que tenha votado, mas isso acontece. Mas a realidade é que aqueles que se dizem democratas e que se enchem a boca como democratas, na verdade demonstram-se em parte antidemocratas, aqui num bocadinho não o sendo apenas nesta expressão, porque acabam por querer impedir que haja escrutínio, que haja debate e que, no fundo, os portugueses estejam mais informados, por isso. Esta campanha, António José Seguro, dizer isto que é muito importante, Vasco, não está preocupado com o André Ventura, está preocupado com os portugueses. E a conversa com o Presidente da República e com o candidato a Presidente da República tem que ter com os portugueses. Eu prefiro que o candidato que apoia António José Seguro, em vez de estar perdido nesses debates infinitos onde André Ventura interrompe, grita e não deixa conversar, porque não são debates verdadeiramente, e basta assistir aos debates que houve na primeira volta, não são debates verdadeiramente. A pessoa interrompe, grita, não deixa falar, portanto, não sei que debates e que esclarecimento é esse que André Ventura traz e que pretende com esses mesmos debates. Mas mais do que isso, a conversa tem que ser feita com os portugueses. Eu prefiro que António José Seguro esteja um pouco por todo o país, a conversar com os portugueses. Com os portugueses, mas com todos, não são os das comissões de honra como tu aqui referiste, com o português comum. E António José Seguro é ótimo nesse contacto pessoal, porque é um ouvido atento, consegue escutar e consegue interpretar essa mensagem dos portugueses. Esse é que tem que ser o grande objetivo, de falar com os portugueses e não se perderem debates com André Ventura, sendo que vamos ter um debate de 75 minutos, que é mais do que suficiente para esclarecer o que ele vai para esclarecer sobre estas eleições. Avançando aqui, queria-vos perguntar, segundo uma sondagem feita à boca das urnas, do total de votos de António José Seguro, 30% foram de jovens entre os 18 e os 34 anos e André Ventura reuniu 20% dos seus votos desta faixa etária, sendo que o grande vencedor da nossa geração foi João Coutinho Figueiredo. Ricardo, sendo assim, André Ventura ficou em terceiro no voto jovem. O que é que achas que falhou? Bom, acima de tudo, eu acho que em parte tenho que te dizer que desconfio um bocadinho dessa sondagem sim, não em particular, se... e é normal, as sondagens são uma amostra e a amostra nem sempre é representativa e falha. Eu lembro-me sempre e dou sempre este exemplo que a Pitagórica, por exemplo, dizia 2 dias, salvo erro, das eleições legislativas, que Rui Rio e António Costa tinham um empate técnico e depois houve uma maioria esmagadora, infelizmente para nós. No entanto, dizer...
Nós, nas últimas legislativas, fomos o partido, ou foi ali taco a taco, o partido mais votado nesta mesma faixa etária. Daí a minha pergunta, portanto, se isso for verdade... Não acredito que tenha havido uma falha. Acho muito improvável que André Ventura tenha tido menos votos nesta faixa etária que António José Seguro. E até o digo com respeito a António José Seguro. Acho muito improvável. Se calhar noutras faixas etárias poderia até nem ser assim, mas aqui acho muito improvável. Relativamente a João Coutinho de Figueiredo, bom, eu entendo que tenha havido uma dispersão, e isto já foi dito várias vezes. João Coutinho de Figueiredo era um bom candidato também, e percebo que tenha havido alguma dispersão de votos, entre outros votos que possam ter ido, muito menos, acredito, para Marcos Mendes, mesmo para Gouveia e Melo, votos tidos mais à direita e que puderam significar talvez essa discrepância. Agora, acredito, acima de tudo, e do que tenho sempre visto, que a larga maioria dos jovens, ponto número 1, está mais à direita do que à esquerda, acho que isso é claro, e acho genuinamente que confia muito mais em André Ventura também para liderar essa direita, como tinha dito, e acredito acima de tudo que há aí uma certa diferença para a realidade dessa sondagem, porque é uma amostra e acabou por representar isso, não sendo, acho eu, o facto também. André, o que é que achas que António José Seguro pode fazer agora para ir buscar os votos da nossa geração que não votaram nele na primeira volta? Eu quero é continuar a fazer a campanha que tem feito, pela positiva, de construção, de não entrar neste debate lamacento de ataques pessoais. Eu acho que isso foi o grande ponto positivo desta campanha também de António José Seguro, de discutir o país. Um movimento Futuro Seguro, um movimento de jovens que apoiou o António por todo o país, de norte a sul, nas ilhas, de centenas, milhares de embaixadores por todo o país. O contacto que António José Seguro teve, essa preocupação com dirigentes académicos, com pessoas que fazem voluntariado, mandatários jovens também, mandatários jovens, a Rita Saias e o Renato Daniel, quer dizer, pessoas extraordinárias. Esse contacto que conseguiu ter com os jovens, momentos na campanha, e essa preocupação que teve de contactar única e exclusivamente com os jovens, seja em cenários mais divertidos, como algumas festas, seja a escutar e a ouvir e a perceber esses problemas. Eu acho que a estratégia para esta segunda volta tem que ser ele ser fiel a si mesmo. Essa capacidade que ele tem de escutar, de ouvir, o seu ar também de professor, que me parece muito positivo, desse contacto, essa facilidade que tem em ouvir e respeitar a posição dos seus alunos e também de todos os jovens, mas sobretudo falar dos problemas do país. E eu acho que este resultado, sondagem à boca da urna, é verdade, mas que António José Seguro teve nos jovens, foi precisamente por essa campanha limpa que fez e tocar nos pontos essenciais que tocam à nossa geração, na questão da habitação. A falta de habitação que nós temos é esta miragem que podemos comprar uma casa. A questão da saúde tem pioras, com base também nos impostos que nós pagamos. É incompreensível que num país haja pessoas a morrer porque não têm acesso à emergência médica. A questão de uma economia em crescimento que consiga oferecer melhores salários aos nossos jovens, mas sobretudo que lhe dê também emprego e oportunidades para ficarem no nosso país. Muito bem. E só para concluir, António José Seguro diz isto e acho que é muito importante, e acho que esta mensagem ressoou na nossa geração. Nos nossos pais, e ele refere muito na sua geração, o futuro era uma grande avenida, com grandes oportunidades, com muita esperança. E hoje parece que ser um beco cada vez mais apertado. António José Seguro é precisamente essa força de mudança, uma mudança tranquila, que não quer romper com o sistema, mas quer dar um futuro melhor. E que quer, através da Presidência da República, exigindo ao Primeiro-Ministro, porque o Presidente da República não governa, e é preciso dizê-lo, mas sobretudo fazendo essa pressão, e depois de levar toda esta audição que fez a toda a geração do nosso país, as diferentes gerações do nosso país para Belém, conseguir romper, conseguir criar essa avenida nova dessa mudança tranquila para o nosso país. Permite-me, Vasco, muito rapidamente. André, referiste que António José Seguro diz que o futuro é hoje um beco apertado, mas é hoje um beco apertado muito graças às políticas do partido de António José Seguro, o Partido Socialista. Em segundo ponto, é o candidato apoiado pelo Partido Socialista. É por mais partidos e por mais pessoas, não é candidato do Partido Socialista. Nestas eleições não há partidos. E esse beco apertado criado pelo Partido Socialista de António José Seguro, e que António José Seguro é apoiado por, acabou também por criar ou grande parte dos problemas nesses setores que tu acabaste de referir. Portanto, a saúde está um caos muito por culpa de quem? Do Partido Socialista. O que é que António José Seguro disse relativamente à saúde? Bom, que ia fazer um Conselho de Estado sobre saúde. Penso que referiu também isso, que seria que ia chamar o Primeiro-Ministro sobre a saúde. Foi algo assim do género. Foi algo assim do género. Ok, então, mas foi algo assim do género. Portanto, relativamente à saúde que está como está, por culpa muito de quem? Do Partido Socialista, que apoia António José Seguro. Os jovens, porque é que muitos jovens tiveram que emigrar? Por culpa
precisamente do Partido Socialista que apoia António José Seguro. Porque é que as empresas estão sufocadas neste país? Por culpa da carga fiscal, muito por culpa do Partido Socialista que apoia António José Seguro. E porque é que os imigrantes lá fora votam massivamente em André Ventura e não votam em António José Seguro? Porque imigraram precisamente pelo Partido Socialista que apoia António José Seguro, e é por isso que o voto em André Ventura é o melhor voto para jovens, para pequenos e médios empresários, é o melhor voto para quem quer uma melhor saúde e é o melhor voto, no fundo, para todos os portugueses. E agora, para fechar o programa, quero que cada um de vocês convença quem nos vê e ouve a votar no vosso candidato, e podes responder, André, ao que o Ricardo acabou de dizer, e por isso começo por ti. Porque é que os jovens devem votar em António José Seguro, dia 8 de fevereiro? Eu vou clarificar mais uma vez. Esta é uma candidatura presidencial, uma candidatura dos partidos políticos. António José Seguro avançou muito antes de ter o apoio do Partido Socialista. Não tem vergonha do seu passado. É um passado honroso de trabalho, de serviço público, também no Partido Socialista, mas em funções governativas, como deputado do Parlamento Europeu. Isso é experiência que é importante também para levar para Belém. Estas eleições é uma eleição muito simples, vá lá. Eu aqui falo para todos e sobretudo para a nossa geração. De um lado temos a decência, temos a humanidade, temos a capacidade de ouvir. E do outro, António José Seguro. Uma pessoa que esteve pronta e que estava afastada da política, mas quis sair de casa porque sentiu esse ímpeto, essa vontade de poder mudar e poder contribuir para o seu país. As coisas não estão bem, nem sempre estiveram bem, mas não queremos destruir tudo o que foi feito ao longo destes 50 anos de democracia. Nós queremos construir, queremos melhorar aquilo que está bem, mas queremos mudar também muito do que está mal do nosso país. Isso é perfeitamente legítimo. Isso é a democracia a funcionar. É o desenvolvimento, é o progresso. O meu apelo é para que todos aqueles que são democratas, humanistas, progressistas, para todas e todos os portugueses, que escolham uma pessoa decente, que seja capaz de equilíbrios, que seja capaz de soluções e que seja capaz de criar essa avenida de esperança, esse movimento de esperança que António José Seguro representa. Há um oceano de diferenças para com o deputado André Ventura. O antissistema, que não foi explicado o que é esse antissistema, o líder de um partido, precisamente, representa uma direita, representa um partido, não sabemos muito bem o que é que afinal representa, não quer ser o presidente de todos os portugueses, um candidato que ataca aqueles que são mais desfavorecidos. Para fechar? Um candidato que representa tudo aquilo que está mal no nosso país, o ódio e a divisão. Precisamos de um presidente que venha para unir, que venha para mudar essa mudança tranquila de unidade por Portugal. Ricardo, agora para ti, porque é que a nossa geração deve votar em André Ventura? Bom, a nossa geração deve votar mesmo em André Ventura e deve-se lembrar, acima de tudo, dos seus amigos, deve-se lembrar dos seus irmãos, deve-se lembrar daqueles seus familiares que tiveram de partir no passado precisamente por governantes como António José Seguro ou como aqueles que, no fundo, vieram do partido que apoia António José Seguro. E volto a insistir nisso porque eu compreendo que haja esta tentativa sempre de desviar António José Seguro do Partido Socialista, mas não é possível. No fundo, são os dois Tudo bem, mas o passado é o passado e está lá e é uma marca. É o passado. E como é essa Falemos marca, de futuro. exatamente, falemos de futuro. E falando mesmo desse futuro, é isso que André Ventura quer. André Ventura quer um futuro onde os jovens não tenham de partir, onde os jovens regressem a Portugal, que é isso que nós queremos. Os jovens, os menos jovens que estão lá fora, que tiveram de partir muito por culpa de Seguros, de Costas, de Sócrates, no fundo, daqueles que apoiam hoje a candidatura de António José Seguro e que hoje têm que ter um país para onde queiram voltar. Um país em que eles digam, eu tive que partir, mas este Portugal é o meu Portugal, é o Portugal que eu quero, é o Portugal onde eu quero regressar. Um país onde não tenhamos 1,5, 1,7 milhões de portugueses sem médico de família, onde o Serviço Nacional de Saúde não seja constantemente mal gerido e que os governos sucessivos atirem constantemente dinheiro para cima, sem ter lá quem saiba gerir esse mesmo dinheiro e aplicá-lo corretamente. Onde os nossos imigrantes lá fora não sejam vistos como portugueses de segunda categoria, como acontece ao dia de hoje, e onde os nossos empresários possam prosperar, possam criar postos de trabalho e possamos ter uma economia que se mexa de uma vez por todas e que não esteja sufocada em impostos. Acima de tudo, e terminando com esta frase, e digo esta frase diretamente para aqueles que votaram uma vez mais em Coutinho de Figueiredo, que votaram no Almirante Gouveia e Melo, que votaram em Marcos Mendes, digo diretamente isto: André Ventura não veio guiar cordeiros, veio despertar leões, e esses leões são os portugueses com o seu espírito. Estou certo que darão a vitória a André Ventura e que vamos ter um Portugal diferente e um Portugal melhor. Bem, nosso tempo chegou ao fim. Muito obrigado aos meus convidados de hoje, André Abraão e Ricardo Reis. Boa campanha e boa sorte para ambos. Obrigado. O Geração V é uma parceria entre o Ovoto e a Rádio Observador. Eu sou o Vasco Galhardo. Muito obrigado por estar desse lado. Tudo a correr bem e até para a semana.